Agora é oficial, o São Paulo anunciou a contratação de Oscar e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma notícia super importante sobre o tema. Descobrir quanto Oscar vai ganhar no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras de um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, queria desejar uma ótima terça-feira e um grande Natal para todos vocês, com muita paz, harmonia, felicidade ao lado da família. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é ruim para o torcedor santista. Galopo não aceitou a oferta do Peixe. Entre São Paulo e Santos já havia um acordo por um empréstimo do meio-campista argentino. Na Argentina, inclusive, especula-se que ele pode parar no Boca Juniors disposto a comprar 50% dos seus direitos econômicos. Quero contar ainda que o presidente do Vitória, Fábio Mota, está super convencido de que o Wellington Rato será reforço do Leão. Já tratativas acertadas com o São Paulo, 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Negociação entre Vitória e Rato também avançou e o martelo deve ser batido a qualquer momento. Hora de notícia exclusiva, descobriu o salário de Oscar como reforço do São Paulo e já dá para dizer que o futuro camisa 10 tricolor terá de longe o maior salário do clube. O Oscar receberá apenas com salários e direitos de imagem 2 milhões de reais mensais, mas não para por aí. O São Paulo também concordou em pagar uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato com o tricolor. Essa luva será de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 800 mil reais diluídos ao longo dos 3 anos de contrato. Então se você divide essa grana por 39 meses, 13, 26, 39 meses, estou incluindo também o 13º, chega-se à conclusão de um acréscimo de mais de 300 mil reais por mês. Dessa maneira dá para cravar que o Oscar terá direito a 2 milhões e 300 mil mensais, que vão transformá-lo em um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay do Corinthians e também do Gabigol, cujo contrato com o Cruzeiro vai lhe garantir perto dos 3 milhões de reais mensais. Só para lembrar, o Oscar recebia, enquanto jogador do Xangai Port, exatamente 12 milhões e 800 mil reais. Essa era a bolada que tinha direito por mês o Oscar, isso graças ao aumento do dólar que chegou a bater 6,20. Ele também tinha, depois de não ficar na China, uma proposta da Arábia Saudita para ganhar 8 milhões de reais por mês. As tratativas com times dos Estados Unidos lhe garantiriam salários próximos ao que ele vai ter no São Paulo. Importante lembrar que o Oscar chega livre e cujo contrato de 3 anos, com uma grande promessa do São Paulo, para melhorar seu sistema ofensivo. Para completar só mais uma curiosidade, Lucas Moura é hoje o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo e fatura 1,5 milhão de reais mensais. A saideira em relação ao tricolor. São Paulo fez uma proposta de empréstimo ao Sevilha pelo lateral direito Montiel, mas a ideia do Sevilha é vender o jogador argentino e o Monterrey do México já apareceu disposto a comprar o jogador, o que torna a situação do tricolor em relação ao Montiel um pouco mais complicada. Para falar sobre o São Paulo, que anunciou de forma oficial a chegada de Oscar, uma volta depois de 14 anos. O presidente Júlio Casares foi o primeiro a se manifestar, postando uma imagem dele ao lado do Oscar, ambos de camisa preta, calça clara e tênis, sapatênis, né? E aí o Casares brincava que não se tratava de uma coincidência, ou talvez sim, mas que ambos já estavam trajados de maneira igual, projetando 2025. Depois foi a vez do São Paulo publicar um vídeo bem legal em que diz que o Oscar vai para o São Paulo, no caso brincando com a referência dos prêmios nos filmes. O Oscar também fala nesse vídeo a respeito do acerto com o São Paulo e tudo mais. Informação importante que eu queria dividir com vocês é de que a Superbet sim vai ajudar o São Paulo no pagamento dos salários. Já havia trazido pela manhã com exclusividade as cifras. O Oscar vai ter direito a 2 milhões e 300 mil reais por mês. Serão 2 milhões de reais entre direitos de imagem e salários e os outros 300 mil de luvas, que serão diluídas ao longo dos 3 anos de contrato. Pois bem, a Superbet se dispôs a bancar 12 milhões e 800 mil reais ou 2 milhões de euros por temporada nos salários do Oscar. Isso significa quase 13 milhões de reais de uma grana que vai girar na casa dos 23 mais 2, 28 milhões de reais. Então, se o Oscar vai custar 28 milhões, estou incluindo o 13º, dá para contar que a Superbet vai bancar cerca de 13 milhões de reais, 40%.
do valor total, um bom acerto, certamente uma enorme ajuda vinda da parceira que banca 52 milhões de reais por ano ao São Paulo. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo segue em busca de contratações. O lateral esquerdo, o Wendel, é a prioridade a partir de agora, mas não se descarta também a chegada de um lateral direito com Montiel, jogador que pertence ao Sevilha. Já existem tratativas. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Pelica, dirigente do Fla, disse em entrevista que como o Oscar mudou de ideia e pode voltar para o Brasil, eles também teriam interesse no jogador. Sabe de algo? Narique, uma pessoa do Bertolucci, havia me contado que a ideia da esposa do Oscar era não voltar ao Brasil. Ela pretendia retornar para a Europa, onde eles já moraram por lá na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos. E ir para os Estados Unidos era algo que agradaria demais o Oscar. Eles tentariam o green card por lá e os filhos fariam o restante da formação escolar em algum colégio lá nos Estados Unidos. Enfim, era esse o projeto. Mas aí na semana passada, torcedores do São Paulo fizeram uma mega mobilização e começaram a bombardear com mensagens positivas, não só o Oscar, como da esposa dele. E isso acabou criando um bem-estar na esposa, no Oscar, enfim. O Lucas Moura também ligou para o Oscar, o Zubeldia conversou por 30 minutos com o jogador, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez enorme mobilização para que esse negócio acontecesse e está tudo encaminhado para que ele jogue no São Paulo. Por que eu citei no começo da conversa, no começo dessa resposta, uma pessoa que trabalha com o Bertolucci? Porque nesse contato com o Bertolucci, o Oscar havia deixado claro que se fosse voltar para o Brasil, ele jogaria ou no São Paulo ou no Flamengo. O Flamengo porque foram janelas negociando, e o São Paulo por conta da relação clube do coração dele e porque ele saiu muito mal do clube. Econômicos. O negócio só não pode ser dado como certo porque ainda não há um acordo entre o Vitória e o Wellington Rato. Pelo menos essa era a informação do início da tarde. Posso até também confirmar com o empresário dele se houve alguma atualização. Então não dá para cravar ainda essa negociação do Wellington Rato e do Vitória. E aí, ao mesmo tempo que o São Paulo tem interesse em relação ao Esteves, vamos ver se a gente consegue alguma novidade também sobre o tema, tá? O Luiz Henrique, como é que tá o Oscar e Nicola? Dá para cravar que já vem? Luiz, ainda não dá para cravar, mas existe enorme otimismo no São Paulo. Hoje eu consultei uma pessoa bem próxima ao Júlio Casares, que é quem tocou toda a negociação, e a pessoa disse, Nicola, tá perto, falta pouco. Eu falei, o que é pouco? Né? Não posso contar, mas o que eu entendi é que são questões burocráticas. Depois até mandei mensagem para um dos sócios do Juliano Bertolucci. O Bertolucci é o empresário dele. E a resposta dessa pessoa, quer ver, ó? Peraí. Ó, Oscar tá perto mesmo do São Paulo, sim, bem encaminhado. Tá? Então, tanto o São Paulo quanto o Bertolucci confirmam que as negociações estão nos detalhes finais. Ainda perguntei qual que vai ser o salário do Oscar, essa pessoa não quis me dar detalhes. Mas, de fato, a negociação está quente. Mesma pergunta do Ricardo Curimbaba, que foi o craque da nossa pelada da semana passada. Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida. Não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. Que jornalistas falam de Oscar de maneira snob, falando que o futebol chinês é fraco. Falavam isso do Hulk também, e ele mudou o galo de patamar. Narique, esse ponto é muito importante. Eu acho que há casos e casos, né? Tem jogador que de fato vem da China e não consegue jogar em alto nível. Mas tem jogadores que se cuidam e mais do que isso, tem futebol que vem aqui e arrebentam. O Hulk é a maior prova disso. Ótima lembrança sua, gostei da mensagem. A gente pergunta sobre o Montiel e sobre o Esteves. O Montiel é um lateral direito argentino que pertence ao Sevilha, o Esteves é um lateral esquerdo do Vitória. Sobre Montiel, o São Paulo recebeu a sugestão
de um grupo de um empresário importante em relação ao Montiel. Essa informação foi passada em primeira mão pelo Arnaldo Ribeiro. São Paulo gosta do Montiel, entende que ele seria um enorme acréscimo. Mas o Sevilla tem pedido 4,5 milhões de euros, o São Paulo não tem essa grana. E mais do que isso, o salário do Montiel gira na casa dos 700 mil reais mensais, chance de acordo muito pequena. Sobre Lucas Esteves, essa notícia surgiu ontem, mandei mensagem para o Marcelo Robalinho, que é empresário do Esteves. O Robalinho admitiu que houve uma consulta, tá? Ó, ele escreve assim, ó, é verdade, de fato há um interesse, o Esteves tem mais 1 ano de contrato no Vitória, Vitória está tentando renovar a todo custo e ainda não conseguiu, e a ideia do... Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do São Paulo. E se você gostou da contratação do meio Oscar do Tricolor Paulista, deixa a sua opinião de 0 a 10, quanto que você está satisfeito com a contratação do meia Oscar. Vamos torcer para que ele arrebente aí no São Paulo, uma baita de uma contratação. Depois de tanto tempo ele retorna aí ao Morumbi e agora vai chegar de vez para ser o camisa 10 melhor do futebol brasileiro. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue mais, um grande dia para você, Feliz Natal, tamo junto, tchau, tchau.